continuam recusadas por um partido e um governo sem ideias, exclusivamente preocupados com a preservação do poder a qualquer custo, afastando-se em absoluto de uma governação democrática, atentando os pressupostos de um Estado de Direito, ignorando o Estado plural, afirmando contar apenas com os membros do seu próprio partido, negando independência ao Poder Judicial, impondo a censura extrema na comunicação social, com a transformação das televisões e órgãos públicos em meras caixas de repetição dos interesses do governo e do partido instalado no poder. Aprovando leis que atentam à liberdade, à independência e à participação dos cidadãos na vida pública, assumindo uma governação não transparente, com laicos de despesismo acentuado e permanente do titular do Poder Executivo, perante uma preocupante insensibilidade em relação à extrema pobreza, à elevada taxa de desemprego, ao monstruoso número de falências, à elevada perda do valor do Kwanza, à galopante taxa de câmbio que coloca hoje o dólar equivalente a 1000 Kwanzas. Tudo isto perante uma economia que tarda a diversificar e a uma inflação que há muito ultrapassou os 2 dígitos e que alguns economistas, inclusive, dizem ter alcançado os 40%. A crise social está no seu limite. Há famílias que passam dias sem comer uma única refeição. A criminalidade disparou. Angola tornou-se um eixo do tráfico de droga que atinge já com grande preocupação algumas das instituições do nosso país. É neste cenário que nos é proposta uma divisão político-administrativa, com a duplicação do número de municípios e o aumento de províncias, num claro impedimento da realização da vontade dos cidadãos, devem realizar o mais breve possível autarquias locais em simultâneo e em todos os municípios do país. Não faz sentido, absolutamente nenhum, duplicar o número de municípios e continuar a defender o federalismo. Não faz sentido. É um absurdo propor novos municípios e recusar a legitimidade democrática aos municípios que já existem há muitos anos. O Grupo Parlamentar da UNITA, sensível à vontade dos cidadãos e após uma ampla auscultação pública, remeteu à Assembleia Nacional um pacote de leis, um projeto de lei para a conclusão do pacote legislativo eleitoral, onde emana a vontade dos angolanos quererem eleições locais já e em todos os municípios. O Grupo Parlamentar trabalhou ontem e trabalhou hoje nas comunas e nos municípios da província do Amo. Dormiu nas comunas, mesmo sem hotéis ou residenciais, com o espírito de proximidade, de solidariedade, perante um sofrimento que se reconhece mesmo no olhar das nossas crianças. O que mais escutamos durante estes 2 dias foi: temos fome. Hoje mesmo escutava: comemos ratos e loentos. É impressionante. Nesta província, outrora exportadora de produtos de campo para todo o país e mesmo para fora de Angola. Uma província com uma enorme indústria naquela altura. Uma indústria transformadora que hoje desapareceu. Queremos aqui afirmar, em bom som, que esse não é o destino que aceitamos para este país e para esta província. Para este tão novo povo. Angola não tem razão alguma para estar com índices de subdesenvolvimento, com índices de desenvolvimento sustentável tão baixos. Estamos totalmente afastados do cumprimento dos 17 Objetivos do Milénio. Que neste período o país continua a gritar por fome e que o Presidente continua a passear pelo mundo com aviões de extremo luxo, todos eles alugados
fora do nosso país. Afinal, onde está a frota da TAP? Por que é que o chefe de Estado tem de viajar sempre em aluguéis, em aviões alugados no estrangeiro? Luxuosos, de tal modo que os presidentes dos países industrializados não ousam praticar tal despesismo. Perguntamos por que os banquetes de extremo despesismo fora do nosso país, em simultâneo com a greve geral dos trabalhadores, greve que envolveu todas as centrais sindicais e uma indisponibilidade de diálogo por parte do nosso governo. Vamos pedir dinheiro lá fora e mostramos luxo extremo lá fora e cá dentro, despesismo e insensibilidade. Nós todos sabemos que os países têm interesses e muitas vezes aplaudem as ditaduras que lhes escancaram as portas ao usufruto das suas próprias riquezas. Daí os elogios do Fundo Monetário Internacional, os elogios do Banco Mundial e de algumas outras organizações internacionais, mesmo perante a extrema pobreza e a mais grave crise social e económica aos olhos de todos nós. Se não formos nós alemães a cuidar dos nossos interesses, não esperamos que sejam os outros a fazê-lo no nosso lugar. E perante as dificuldades do presente, nenhum governo tem condições de ter resultados permanecendo orgulhosamente sós, como que este vai afirmar. Portanto, é urgente reabraçar o diálogo e a concertação social. Urge fazer mais e fazer melhor por Angola. Senhores deputados, Vossas Excelências têm orientação substantiva, têm metas e têm programas. Todos sabem o que têm de fazer, pelo que há que arregaçar as mangas. Não precisam de jornadas especialmente definidas para estarem na permanente proximidade com as comunidades. Senhores deputados, o país precisa de uma permanente auscultação e uma permanente fiscalização, traduzidas em estatística para todas as áreas e uma estatística que seja credível. O nosso país tem potencialidades bastantes para podermos dar a volta a este cenário desastroso, resultado da atual má governação, que compra a imagem, compra realizações internacionais, compra visibilidades e esconde as nossas realidades. Nós, há muito mostramos qual o caminho a seguir. Não é irrelevante a necessidade de Angola assumir o enterro do Partido Estado. Começando por cima, o Presidente da República tenha a coragem de ser Presidente de todos os angolanos e abraça a separação efetiva das funções de Presidente do seu partido com as da chefia do Estado. Este ano terminará de vez com as ilhas partidárias em território nacional e terminarão assim os ataques aos deputados e aos cidadãos dos outros partidos. Esse ato, que será de elevada coragem e acentuada relevância, trará harmonia acrescida ao nosso país. Esse ato, porventura, libertará as amarras dos juízes, libertará do feminismo os tribunais superiores e trará a justiça de todos clamam. Esse ato, porventura, libertará a consciência dos PCAs, dos órgãos de comunicação social públicos. Esse ato será um passo transformador de um país que tem ânsia de se realizar, tem ânsia de atribuir segurança a todos os jovens poderem realizar os seus sonhos no seu próprio país. Nós estamos preparados há muito para realizar as reformas e as transformações que o país exige e sem as quais não haverá desenvolvimento. Angola, o nosso país, tem potencial. Angola tem quadros mal aproveitados. Angola deve ter políticas de atração dos jovens e dos quadros qualificados no território nacional. Angola deve combater a fuga de sérvios. Angola deve criar condições para o regresso das diásporas. Angola tem espaço e tem necessidade de todos. Senhores deputados, sejam os senhores os portadores da esperança que o país precisa de escutar,
devendo materializar em iniciativas e realizações todos os dias. Sejamos nós o exemplo do diálogo, do rigor, do trabalho que dignifica as mulheres e os homens deste nosso país. Bem haja o exemplo inspirador do nosso patrono Raul Gama, pelas autarquias ao serviço do cidadão, pelas autarquias ao serviço do cidadão, pelas autarquias ao serviço do cidadão. Viva o Grupo Parlamentar da UNITA, viva a Frente Patriótica Unida, que Deus abençoe